Boa noite a todos, grata pela sua presença e pela oportunidade de poder estar aqui e conversar com vocês hoje. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Bem, vocês devem estar estranhando meus trajes e apetrechos hoje, não? Avental, vassoura e balde. No mínimo, devem estar pensando que vamos falar sobre assuntos domésticos, de limpeza, de faxina, receitas de sabão e outras coisas. Não é não. Eu vou mostrar para vocês o que nós vamos fazer agora. Enganei vocês, criançada. Hoje vamos conversar sobre o poder do Evangelho no lar, para a sua casa. Decepcionados? Fiquem não. O assunto hoje vai render. Em agosto de 2024, numa das primeiras palestras que eu fiz aqui na casa, falei sobre a importância do Evangelho no lar. Está lá na playlist 2024 do canal do CA e no YouTube. Procurem e confiram. Sendo uma das primeiras palestras que preparei, eu estava muito formal e pretendi realmente retransmitir aos presentes, então, a importância de fazer o Evangelho no lar, como nos recomendam os textos doutrinários e mensagens psicografadas. Eu não sei se consegui atingir meu objetivo naquela época, então hoje resolvi voltar ao tema, mas agora sob uma nova perspectiva, desta vez mais flexível e até talvez mais interessante. Assim espero. Vamos relembrar algumas das informações dessa minha conversa de 2024. O poder do Evangelho no lar para a sua casa. Neste nosso planeta, cada vez mais complexo e conturbado, é essencial cultivar um ambiente de paz, harmonia e conexão com o plano superior. E podemos conseguir essa condição através da prática simples e transformadora iniciada pelo próprio Jesus, na casa de Simão Pedro e depois continuada pelos primeiros cristãos. Além dos desafios já normais dentro de uma família, discussões, contrariedades, briga, falta de paciência entre os familiares, os meios de comunicação nos trazem notícias de guerras, desastres, terremotos e fatos desagradáveis, que em vez de nos ajudar, frequentemente acabam baixando nossa vibração espiritual. Dessa forma, nos expomos a interferências de energias mais pesadas, carregadas de coisas ruins, e acabamos convidando espíritos obsessores para entrar dentro da nossa casa. Alguns realmente querem fazer mal para a nossa família. Outros ou estão simplesmente adoecidos e acreditam ainda ter necessidades físicas, como bebida, comida, fumo, drogas, sexo, etc. E tentam usar os moradores para satisfazer essas necessidades em muitas das casas que estão com o ambiente desequilibrado. Através da leitura e reflexão do Evangelho de Jesus, em conjunto com a oração e o desejo sincero de transformação moral, essa prática fortalece os vínculos familiares, eleva a vibração do ambiente doméstico e faz a conexão direta com os benfeitores espirituais que nos auxiliam diariamente. A prática do Evangelho no lar, regular e constante, nos traz a proteção espiritual contra essas energias negativas. E vou dar um spoiler. Aguardem. Falaremos mais sobre esse assunto, sobre espíritos obsessores, num seminário que estamos preparando sobre o assunto, programado para o final de setembro próximo. Aguardem, por favor, agendem-se. Logo, logo estaremos divulgando. Vamos por itens agora. A história do Evangelho no lar. As reuniões na casa de Simão Pedro, com a presença de Jesus, praticamente foram a origem do Evangelho no lar. O apóstolo Pedro também foi o grande divulgador do Evangelho de Jesus e incentivador do estudo de seus ensinamentos nos lares. Nos primeiros séculos do cristianismo, com a perseguição aos cristãos, os encontros aconteciam em segredo nas suas casas, para orar e estudar os ensinamentos do Mestre.
Agora, o que é o Evangelho no Lar para o Espiritismo? O Evangelho no Lar foi sistematizado pelo Espiritismo a partir do século XIX. E, além da leitura de textos sagrados nas casas, é uma prática espiritual que representa a presença de Cristo no ambiente familiar. Fundamentado nos ensinos de Allan Kardec e no conteúdo de livros e textos dos espíritos superiores, o Evangelho no Lar é uma ação direta de purificação do ambiente doméstico, ao mesmo tempo que favorece a reforma íntima de seus participantes, trazendo-lhes benefício pessoal. Como se preparar para fazer o Evangelho no Lar? Não é muito difícil. Escolher um dia e hora e horário fixos na semana, garantindo assim um compromisso com os benfeitores espirituais. O ambiente deve ser calmo, limpo, silencioso, sem TVs ou celulares ligados. Não há necessidade de altar ou objetos ritualísticos. Apenas uma mesa simples, cadeiras e pessoas dispostas a ouvir e a aprender. Como fazer o Evangelho no Lar com respeito, amor e sinceridade? Iniciar o encontro com uma prece simples e sincera a Deus, pedindo o amparo dos espíritos superiores. Em seguida, faça a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, sequencial ou aleatoriamente escolhido. Esse livro, esse aqui agora é uma nova edição do Evangelho segundo o Espiritismo e é de muito fácil leitura, muito bom esse. Esse é muito gostoso de ler esse aqui. E aí, a partir dessa leitura, faça a reflexão conjunta, buscando aplicar os ensinamentos à vida cotidiana da família, sem críticas ou acusações a quem quer que esteja presente ou ausente. Aquela história, tá vendo? Esse texto serve direitinho para não sei quem. Tá vendo? Você já se identificou? Vestiu a carapuça? Não, não pode isso, viu? Tem que ser sem críticas. E todos podem participar, inclusive crianças, desde que a gente use a linguagem adequada. Costuma-se colocar um copo ou jarra de água para fluidificação e para os presentes tomarem ao final ao término do encontro. Os espíritos que participam do Evangelho no Lar. Mesmo morando sós, jamais estaremos sozinhos. Lembrar Paulo, que dizia que temos ao nosso redor uma multidão de testemunhas. Os espíritos benfeitores estarão presentes como mensageiros do Cristo. Eles amparam não só os encarnados, como também trabalham na assistência a outros espíritos que se encontram em sofrimento e que são conduzidos até o ambiente para receberem esclarecimento, consolo e amparo. Durante o Evangelho no Lar, o ambiente se transforma em verdadeiro pronto-socorro espiritual, com o local já magnetizado pelos espíritos iluminados, elevando o padrão vibratório e promovendo o equilíbrio energético, e aplicando passes nos presentes, encarnados e desencarnados. Até os espíritos e familiares já desencarnados, que ainda estejam ligados aos participantes, são atraídos e envolvidos em vibrações de luz e amor. Conta-se o caso de uma médica que ficou durante muito tempo vagando em grande sofrimento após seu desencarne. E ela foi atraída pelo Evangelho no Lar que sua família fazia na casa onde morara. E após, ela foi encaminhada para o tratamento na coluna espiritual. Os espíritos necessitados que vagam pelas redondezas também são acolhidos como se aquela casa fosse uma pequena UPA. Por isso, a constância e a regularidade da prática do Evangelho no Lar são essenciais, pois sua interrupção pode abrir espaço para influências negativas. Após a reunião, os mensageiros levam os espíritos desencarnados para os locais específicos de assistência e tratamento nas colônias. Não se preocupem, ninguém fica para trás, não fica nenhum espírito solto lá, esquecidinho para trás. Todo mundo é retirado de lá.
Vamos ver agora os benefícios da prática do Evangelho no lar. No plano físico, o maior benefício é a harmonização do ambiente doméstico. Através da leitura do Evangelho de Jesus e das vibrações irradiadas pela prece e pela reflexão, o lar se torna um espaço mais leve, pacífico e espiritualmente protegido, melhorando e muito o relacionamento familiar. Conflitos familiares são amenizados, mal-entendidos são mais facilmente dissolvidos e os laços afetivos se intensificam. No plano espiritual, o Evangelho no lar funciona como um verdadeiro escudo vibracional, afastando entidades inferiores que são atraídas por pensamentos e emoções desequilibradas, tais como a raiva, a tristeza, mágoa, ressentimento e intolerância. Os bons espíritos criam uma espécie de barreira energética, dificultando a ação de espíritos obsessores ou perturbadores, que em muitos casos se vinculam à família por laços do passado. E os espíritos necessitados são levados para assistência, consolo e esclarecimento, como se aquele espaço fosse um posto de atendimento fraterno no invisível. Vamos ver agora algumas das possíveis dúvidas que, em geral, surgem sobre o assunto. Existem muito mais dúvidas, mas eu vou só pensar algumas. Uma é uma das mais frequentes. Posso fazer o evangelho no lar sozinho? Só eu frequento a doutrina espírita. Como já dissemos, ninguém está sozinho. Lembre-se do que Paulo disse sobre a multidão de testemunhas que nos cerca o tempo todo. Estarão os espíritos superiores e os necessitados. Os possíveis obsessores serão retirados, mas continuarão por perto ouvindo. E é por isso que o Evangelho no lar tem que ser feito em voz alta e assim ajudará a todos que estiverem na sua casa. Os obsessores vão ficar sentadinhos ali de castigo ouvindo também, não podem fugir. Segunda pergunta. É necessário fazer o Evangelho no lar toda semana, no mesmo dia e horário específicos? Sim, o grupo de mensageiros ficará disponível pelo Evangelho no lar na sua casa. Eles também chegarão mais cedo para preparar o ambiente, como a limpeza energética, retirar os espíritos obsessores e acompanhar os espíritos sofredores. Eles aplicam o passe em você e em toda a sua família, mesmo aqueles que não estejam participando da reunião. É um compromisso mútuo entre você e eles. É claro que se houver um contratempo, uma viagem, uma doença, o Evangelho no lar pode ser feito no outro dia sem problema. Mas é uma exceção e que não se torne regra. Outra pergunta. Como se orientar estudando o Evangelho sozinho, mas com dúvidas na interpretação? Faça a reflexão do que você entendeu, do jeito que você entendeu. Se ficar alguma dúvida após o Evangelho, faça uma pesquisa para ajudar. O importante é refletir sobre o que você entendeu, sua intenção e esforço. Outra pergunta. A reforma íntima também acontece com esse estudo? A reforma íntima pode ser feita de várias maneiras, e o Evangelho no lar é uma delas. A reforma íntima acontece a partir do momento que se decide fazer o Evangelho no lar. A pessoa ficará mais propensa e aberta a receber o auxílio dos mensageiros de Jesus. Bom, até agora vimos os passos para a realização do Evangelho no lar e o porquê de sua necessidade. Só faltou lhes dizer um detalhe. O Evangelho no lar faz parte do que nós aqui no SEAI chamamos de kit espírita. Kit espírita, que consta de atendimento fraterno, evangelioterapia, que são as palestras, passe, água fluidificada e prece. Evangelho no lar, reforma íntima que é constituída de estudo, leituras adequadas, vigilância nos pensamentos e atitudes. E a prática da caridade e trabalho no bem. Reparem bem que essas 4 itens aqui na parte de cima estão em azul, porque eles são oferecidos para vocês aqui no centro. A prece também é oferecida aqui no centro, mas a partir da prece, o Evangelho no lar, reforma íntima e prática da caridade têm que ser praticados por você,
na sua casa. Então, metade do trabalho é feita aqui, e outra metade é feita na sua casa. Não só no centro, tem que funcionar nas duas partes, aqui no centro e na sua casa. Vocês vêm aqui para o atendimento fraterno, ouvir a palestra das quintas-feiras, tomar o passe, beber água fluidificada, fazer oração e depois tomar o chazinho com biscoitinhos e bolo de chocolate. Saibam que ao adentrarem aqui, vocês ficam protegidos pela segurança espiritual da nossa casa. E seus, aspas, acompanhantes espirituais ficaram lá fora. Não se preocupem, todos nós temos os nossos inquilinos espirituais. Ao sair daqui, vocês livres, leves, soltos, de volta para seus lares, eles os acompanham, mas vocês estarão envoltos com muita luz e amor. A questão é que se nesse retorno tudo pode se perder e o seu padrão de vibração baixar a quase zero, naquela primeira fechada no trânsito, ou com aqueles pensamentos sobre o dia a dia, o boleto vencido que não foi pago, aquele parente com quem você não se dá bem. Isso se não estiverem atentos. Lembram-se do orai e vigiai? Então, para conseguir manter esse padrão de vibração que vocês alcançaram aqui na nossa casa, recomendamos que façam uso regular e constante do kit espírita. É sua parte no tratamento espiritual. Não basta vir aqui uma vez por mês, receber o passe, tomar um copinho de água fluidificada, pronto, sair daqui e o plano espiritual que faça o resto. Não é bem assim. Vocês também têm que fazer sua parte nesse trabalho de evolução e reforma íntima. E o kit espírita pode lhes ajudar e muito. E a recomendação, diferente da cerveja, é usem sem moderação. Para maiores informações sobre o modo de uso do kit espírita, conversem com o pessoal do atendimento fraterno, que os aguarda aqui todas as quintas-feiras, antes da palestra. Então é isso, finalizo citando Emmanuel. Se o homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de toda a civilização. Muito obrigada por sua atenção. Boa noite.